Agora, se o seu problema é demonstrar conhecimento filosófico, cultura filosófica, segundo os cânones da universidade, especialmente da universidade brasileira, então, meu filho, você vai ter que examinar muitos textos com muito cuidado e você mostrar que você dominou aquilo nos mais mínimos detalhes. Agora, você pode passar a vida fazendo isso sem perceber qual é a experiência cognitiva fundamental que está ali. Por quê? Às vezes, quando você percebe, depois de você ter perdido anos da sua vida destrinchando o texto filosófico, quando você descobre a experiência fundamental e você diz, é só isto? É esta bobagem? Eu digo, olha, daí você vai ter que confessar que você foi feito de palhaço. Eu perdi meu precioso tempo. Eu, por experiência, sei que quando as pessoas acreditam numa palhaçada, quando elas percebem que é palhaçada, elas entram numa crise. Em vez de confessar, olha, paguei mico de novo. Olha, eu paguei mico inúmeras vezes. Eu passei por inúmeras experiências desse tipo, não só com autores, mas entrando em grupos, em organizações, etc, etc. Só que essa é a segunda parte da pergunta que o nosso aluno Fábio tinha feito aqui. E em cada uma dessas ocasiões, eu entrava com a seguinte disposição, e é como você deve entrar no estudo de qualquer autor filosófico, ou no estudo de qualquer escola filosófica, ou escola mística, ou seja lá o que for. Eu vou fazer tudo o que me mandarem, e vou fazer com toda a boa vontade do mundo, sem criticar. Sem criticar, sem analisar nem coisa nenhuma, para eu perceber qual é o resultado. Ou seja, que resultado se obtém quando se segue essa instrução da maneira mais honesta e obediente possível, sem nada colocar nela nem tirar, sem alterar nada. Então, foi assim que eu li vários filósofos, seguindo o trajeto deles, até o momento em que eu percebesse qual era a experiência filosófica fundamental, e daí eu poder dizer, bom, isto vale alguma coisa ou não vale nada. Do mesmo modo, por exemplo, quando eu entrei no grupo Gurdjieffiano, me submeti a todas aquelas práticas horrorosas do Gurdjieff, aquelas disciplinas, fiz tudo aquilo, sabe, de bom coração, sem nada afirmar nem negar. Entrei com um verdadeiro espírito experimental. Tá certo? Agora, você não pode entrar com o espírito experimental crítico, analisando cada coisa. Você não pode fazer isso, porque senão você não tem experiência. Você tem uma barreira intelectual que te impede de participar da experiência. Agora, esta participação, vamos dizer, sincera, sem adesão total, nem repulsa, é uma coisa que é difícil de fazer. E eu vejo que eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Quando as pessoas entram, sei lá, no Partido Comunista, num grupo Gurdjieffiano, na escola teosófica, tá certo? no Seishonoye, ou qualquer coisa assim, ou elas entram com espírito crítico, ou entram de todo o coração crendo naquilo. Ora, isso quer dizer que se você se decepcionar com a coisa, então seu mundo caiu, você vai ter uma crise. Se eu fosse ter uma crise cada vez que eu me decepcionei com uma coisa dessa, eu estaria morto já. Mas, como eu entrava com este espírito de total boa vontade, tá certo? De viver uma experiência, e só isto, então eu entrava para um lado, saía pelo outro, sem nada sofrer, a não ser às vezes alguma inimizade que me sobrava, e levando a experiência. Então, eu estava contando aqui, eu fiz 8 psicanálises. Cada uma delas foi uma experiência. Então, quando eu digo, tudo isso não serve para nada, eu sei o que eu estou falando. Tá certo? Mas eu vivi aquilo com toda boa vontade, sem medo de ser alterado. Mas eu não precisava ter esse medo, por quê? Porque eu sabia que no fundo de mim permanecia algo que era inalterado, que era o quê? A confiança no conhecimento. E a confiança no guiamento divino do conhecimento. Eu digo, olha, eu não sei o que é isso, eu não sei no que vai dar, mas Deus sabe. Então, mais dia menos dia, ele me faz. Se eu agir honestamente em todos os passos da experiência, Deus me mostrará o que eu quero saber. Sempre mostrou, isso nunca falhou.
às vezes, certas experiências nos levam a conclusões paradoxais, enormemente complexas, difíceis de transmitir. Né? Por exemplo, a minha experiência com o estudo da astrologia. Olha, a astrologia é um bicho de 7 cabeças. É um mar de contradições que não acaba mais. Né? Acho que não tem um livro de astrologia que diga a mesma coisa que o outro. Né? Então, isso aqui, eu pensei assim, isso vai me dar muito trabalho. Vai levar muitos anos para chegar a uma conclusão. Então, eu fiquei no meio daquilo, sem afirmar nem negar, com espírito experimental, e cheguei a umas tantas conclusões que eu expus nos cursos da chamada astrocaracterologia. Quando eu expus essas conclusões, eu vi que eu estava livre daquele assunto. Eu falei, eu não preciso mais estudar esse assunto. Por quê? Porque eu cheguei a X conclusões, e daqui para adiante, eu estou livre para tratar de outros assuntos. Agora, eu lembro que uma vez, um parente meu, quando soube que eu estava estudando negócio de astrologia, ele falou, escuta, mas você acredita mesmo nisso ou é um meio de vida? Eu falei, agora você me pegou, porque não é nem uma coisa e nem a outra. Né? É, como dizer, uma experiência cognitiva que eu estou fazendo, mas você não vai entender o que eu estou querendo dizer com experiência cognitiva, hein? Porque você só concebe duas coisas, ou crença, ou trapaça. Então, você só concebe 2 tipos de seres humanos, o vigarista e o otário. Eu gostaria de não ser nenhuma coisa nem a outra, mas isso parece que está além da imaginação nacional. Então, quando você lê um autor, sobretudo, quando é um autor que está exigindo de você, no início, a aceitação de certas afirmações que, no fundo, você não pode aceitar, é com esse espírito que você tem que entrar. Você fala, bom, vamos ver no que vai dar. Então você se deixa conduzir por aquele autor, mas sempre procurando, por trás do texto, o ser humano real, que teve uma experiência cognitiva real. Vai dizer, quem é esse cara? Vamos ver o que ele tem a me dizer. E quando você vai ver, às vezes, por trás de um conjunto de construções, né, lógicas enormemente complicadas, a experiência cognitiva é de uma pobreza assim, patética. Daí você fala, perdi meu tempo. Eu acho que eu perdi meu tempo estudando Kant. Uns 3 ou 4 anos nisso, girando em torno de não sabia como sair. Descartes foi mais rápido. Descartes, logo na primeira, eu já percebi, quando ele diz que o cogito não é um raciocínio que ele fez, mas experiências cognitivas que ele viveu, eu digo, não é não. A experiência cognitiva, tal como você está descrevendo, não pode ser vivida. Ela não pode acontecer. A sua experiência cognitiva foi outra. E você está escondendo a sua verdadeira experiência cognitiva por trás dessa. A experiência cognitiva dele, que eu descrevi na segunda parte do Descartes e a Psicologia da Dúvida, né, foi uma experiência terrorífica de confronto com o demônio. Esta foi a verdadeira experiência que ele teve. Né? E ele, então, disfarça, querendo dizer que foi uma experiência científica que ele fez. Não foi. Certo? Então, no caso, o próprio relato que ele oferece da experiência encobre a verdadeira experiência. E aí você precisa cavar, não o texto, mas as condições sem as quais o texto não poderia ser escrito. Presta atenção. Analisando o texto, você nunca vai perceber isso. Isso não está no texto. Agora, se você tomar o texto não como conteúdo da filosofia, mas como expressão parcial, posterior, temporária e deficiente de certas experiências cognitivas, você chega até as experiências cognitivas, as revivencia e aí você entende a filosofia.